Muito boa noite a todos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome de Deus, estamos iniciando nossa reunião de estudos e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de abertura que será proferida pela nossa irmã Sônia Regina. Com a palavra, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. A página de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, sobre o tema A Candeia Viva. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém sobre a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre sobre si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se perseverar na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Muita paz a todos, que assim seja. Unamos nossos pensamentos, meus irmãos, em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo, dos espíritos amigos que velam por este trabalho, por cada um de nós. Digamos assim: amigo Jesus, companheiro de todos os momentos, de todos os instantes de nossas vidas. Aqui, Senhor, nos encontramos e por isso
Damos graças a Deus pela oportunidade que se renova. Abençoa a nossa reunião, Senhor. Abençoa a cada companheiro deste grupo. Abençoa e ampara os enfermos que solicitam a tua misericórdia, o teu amparo. Que os bons espíritos em teu nome possam socorrer a cada um desses irmãos. Rogamos, Senhor, pelos enfermos nos hospitais, pelos enfermos nos manicômios, por aqueles outros que estão privados da liberdade material. Rogamos também, Senhor, em teu nome, o auxílio por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Que a tua misericórdia, que teu amparo a cada um os sustente, bem como aos suicidas, Senhor, que no instante de desespero buscaram a porta do suicídio. E assim, teu nome, Mestre querido, permita, mas sobretudo em nome de Deus, permita, possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje o tema em estudo na nossa reunião será Candeia sob o alqueire. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 1 a 5. A expositora, nossa irmã Isilda Val, trabalhadora de nossa casa. Com a palavra, minha irmã. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, tornando-nos receptivos às boas vibrações que são emanadas neste momento. O nosso tema hoje, como falou o nosso irmão, é Candeia sob o alqueire. Então, para começar, nós fomos verificar o significado das palavras no dicionário para que melhor possamos compreender os ensinamentos que foram trazidos por Jesus. E aí, nós encontramos que candeia significa pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável e provido de mecha, que é um conjunto de fios, que forma o pavio. Usa-se geralmente no alto pendente de um prego. E alqueire, do árabe alcaio, designava originalmente aquelas bolsas, ou cestas de carga que se punham atadas sobre o dorso dos animais que eram usados para o transporte de carga. E elas pendiam para ambos os lados. Então, o conteúdo dessas cestas, ou bolsas, eram mais ou menos padronizados pela capacidade dos animais utilizados no transporte. Foi tomado como medida de secos, de grãos, onde os grãos eram comercializados. E depois acabou designando a área de terra necessária para o plantio de todas as sementes. Então, esse e acredito eu, o significado que mais conhecemos atualmente, como sendo a medida de uma área de terra, o que torna para nós essa passagem sem sentido, Então, por isso, é importante nós buscarmos a origem das palavras, fazendo com que entendamos melhor o ensinamento que Jesus queria passar na época. Então, em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, nós vamos encontrar a seguinte passagem dita por Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, nós vamos ver na nossa página inicial
que foi tirada do livro Fonte Viva, Emmanuel começa nos falando com muita propriedade que muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre, né, como um apelo à pregação sistemática. E a partir daí, eles saíram a fazer as suas pregações indistintamente, segundo o ponto de vista, né, que lhes é particular, e muitas vezes violentando o direito do outro, né, por se acharem possuidores das verdades do alto. É muito comum nós encontrarmos irmãos que acreditam que esses ensinamentos do Cristo eles devem ser divulgados aos quatro cantos, né, tornando-se muitas vezes inconvenientes, porque não sabem a hora, o lugar e nem como fazer essa divulgação. E Emmanuel deixa muito claro que a nossa existência é a candeia viva, é ela que vai iluminar o nosso caminho e dos companheiros de caminhada. Por isso, as palavras, embora sejam extremamente importantes para a divulgação dos ensinamentos do Cristo, né, e da doutrina que nós professamos, muitas vezes elas se tornam ineficientes se elas não são acompanhadas por um comportamento coerente com o que nós pregamos. É claro que o Cristo não nos exige perfeição, né, para a divulgação da Boa Nova, porque se assim fosse, não existiriam divulgadores, né, para a sua doutrina. Mas ele espera um esforço sincero em nos transformarmos a cada dia em seres melhores, porque caso contrário, ao invés de conseguirmos seguidores, nós estaremos afastando cada vez mais as pessoas do objetivo de conseguirmos cada vez mais adeptos para essa doutrina de amor do Cristo, né? Então, é preciso que a nossa fala esteja o mais próxima possível dos nossos atos. E essa passagem, ela também nos causa uma certa admiração por dizer que Jesus, né, por Jesus, né, dizer que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele mesmo por diversas vezes se utilizou das parábolas, tornando-as incompreensíveis para algumas pessoas às quais ele falava. Por isso, os próprios apóstolos o questionaram, né, do porquê que ele falava por parábolas, né? E aí nós vamos ver em Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 15, esse questionamento, onde eles falam o seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, nós observamos nessa passagem que Jesus falava por parábolas porque o povo daquela época não estava suficientemente maduro para compreender muitos dos seus ensinamentos. É como se fossem crianças, né, que cursando apenas a primeira série do ensino fundamental, elas não têm conhecimento suficiente para resolver, por exemplo, uma equação do segundo grau.
Por isso Jesus não podia lhes revelar muitas coisas, né? Porque seria em vão, eles não compreenderiam, né, o que Jesus tentasse lhes falar. Mas Jesus deixa claro, né, que para eles, os apóstolos, por já se encontrarem com um conhecimento maior, era possível compreender certos mistérios. Mas nós também vamos observar que mesmo para os apóstolos, Jesus não disse tudo, né, porque era preciso uma maior maturidade espiritual e o desenvolvimento, inclusive, da ciência para uma melhor compreensão. Tanto que ele promete, né, um novo Consolador que viria ensinar todas as coisas e relembrar tudo o que lhes havia dito, né, numa outra ocasião. E aí a gente vai vendo que o ensinamento ele deve ser proporcionado de acordo com a capacidade de assimilação de cada um, considerando que existem etapas, né, que são fundamentais para a compreensão de determinados aspectos, e etapas essas que não podem ser puladas. E como diz o nosso querido irmão Benigno, né, a evolução não dá saltos. Cada um se encontra numa evolução espiritual diferente e precisamos respeitar isso. Cada coisa ela deve vir na época própria, porque como Jesus nos ensina na parábola do semeador, né, que ela também se encontra nesse capítulo 13 da passagem de Mateus, a semente, quando ela é lançada à terra e o solo ainda não está preparado, ela não germina. Então não adianta, né, tentar falar coisas, né, muito rebuscadas às pessoas que não vão ter essa compreensão. E o próprio Cristo ele reforça esse ensinamento através da passagem de Mateus no capítulo 10, versículo 5 a 7, que também se encontra, né, nesse capítulo, né, da candeia, quando diz para os seus apóstolos que não fossem ter com os gentios, que fossem antes buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E com isso, ele não quis de maneira alguma desdenhar da conversão dos pagãos, mas sim incentivar os apóstolos a buscar os judeus, né, que já acreditavam num Deus único e esperavam o Messias. Eles já estavam mais preparados para lhes acolher a palavra, enquanto que os pagãos, onde até mesmo a base, né, faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos eles não se encontravam ainda bastante esclarecidos para uma tarefa tão pesada, né? Então, Jesus sabia que a conversão dos gentios ela se daria a seu tempo. Então, Kardec nos esclarece que o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, né? Porque pesa-lhes a obscuridade. E tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, com o passar dos tempos, né, vamos observar que é cada vez mais urgente nós acendermos a nossa candeia, principalmente diante dos momentos sombrios que nós estamos vivendo, né? Com essa pandemia, com tanto desemprego, onde a desesperança, o pessimismo, a desilusão com o ser humano, com as instituições governamentais e até religiosas, né, muitas vezes vão lentamente apagando essa chama em nós. E nos leva muitas vezes a processos de desequilíbrios muito severos, né? Então, é imprescindível, né, que busquemos
acender essa candeia em nós. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz no final desse livro uma lição muito bonita, né, que se intitula Façamos Nossa Luz. E diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, anotou Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Emmanuel nos mostra, então, a importância de acendermos cada um de nós a nossa própria luz, para que nos momentos mais difíceis, em que nos encontremos sós, não permitamos que as sombras elas nos levem aos precipícios da estrada longa, como ele falou, né? E possamos assim
avançar na nossa caminhada evolutiva, pois, como ele finaliza, avançar sem luz é impossível. Mas de que maneira, né, nós podemos acender a nossa candeia e, mais ainda, como mantê-la acesa, né? Então, primeiro precisamos buscar a luz dos ensinamentos de Jesus, por intermédio dos livros, dos estudos individuais ou em grupos, né? Buscando assim uma compreensão mais elevada dos seus ensinamentos. E aí a gente vai aproveitar para poder fazer uma propaganda, né? Porque nesse mês de abril nós estamos comemorando o mês do livro espírita. E ontem, dia 18 de abril, nós comemoramos 164 anos de publicação do Livro dos Espíritos, né? E assim nós destacamos a importância dessa obra basilar da doutrina dos Espíritos, que vem mostrar a todos nós os princípios da doutrina espírita, trazendo informações sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com o homem, além das leis morais e diversos ensinamentos. Então fica aqui a dica, né, como primeira obra para buscarmos acender a nossa candeia. Mas, como nós já falamos, não basta acender a candeia, é preciso mantê-la acesa. E para isso nós precisamos basicamente de combustível e oxigênio, né? O combustível, num sentido espiritual, está representado pelo nosso esforço pessoal, pela nossa entrega, nossa doação, nossa disposição em nos alinharmos com as leis divinas, mantendo assim essa chama acesa, transformando o conhecimento que adquirimos em luz que se irradia, não só para a minha caminhada, mas também para a caminhada alheia. Quando não há da nossa parte esse esforço, esse compromisso, né, mais cedo ou mais tarde essa fonte ela deixa de irradiar. Sem isso não vai haver de fato a iluminação. Então, passamos a aprender com Cristo, né, e sobretudo com o Evangelho, que a grande dinâmica da vida na lei divina é quanto mais se doa, mais se recebe para seguir doando. Só consegue viver bem quem compreende que o grande segredo da vida é o amor-doação, o amor-renúncia, o amor sacrificial no sentido daquele que se entrega, se doa ao semelhante, né? Então, esse que descobriu a fonte inesgotável, né, que mantém a sua chama, a sua candeia acesa, né, esse que conseguiu viver dessa maneira, né, conseguiu descobrir, né, essa inesgotável fonte que mantém essa chama acesa. E toda vez que nós permitimos que a preguiça, que o comodismo, que a nossa indisciplina, o tédio e tantos outros vícios, né, que nos prejudicam a ação no bem, nós estamos colocando a nossa candeia embaixo do alqueire e mais cedo ou mais tarde ela vai se apagar. Por isso precisamos pensar em quais das nossas posturas, né, que tem nos mantido em estagnação. Porque na criação divina, vida é movimento, constante renovação. O que estaciona morre, né, entre aspas, num sentido espiritual. Então, se o combustível está mais relacionado com o nosso esforço, o nosso movimento, com a nossa boa vontade na ação do amor, o outro elemento, que é o oxigênio, está relacionado ao que a providência divina nos oferece para a manutenção dessa luz, ou seja,
todas as oportunidades de trabalho, ocasiões de serviço que nos são ofertadas a todos os instantes da nossa vida, né? Seja no lar, no trabalho, na via pública, no centro espírita, no trânsito, enfim, todos os lugares que tenhamos a possibilidade de ser úteis são fontes, né, de oxigênio que a providência divina nos oferece para poder manter essa luz. Tudo que nos permite aprendizado é oxigênio para manter a nossa candeia acesa. O conhecimento que nós adquirimos nos livros, as revelações que nos levam à espiritualização, são também meios de mantermos-nos iluminados. Então, todo aquele que queira iluminar-se sempre vai encontrar muitas maneiras, né, de se manter bem oxigenado, né, e bem alimentada essa luz. Mas quando nós cortamos esse oxigênio que alimenta a nossa candeia, toda vez que permitimos que os interesses materiais se sobreponham aos interesses espirituais, nós vamos estar cortando esse oxigênio. Colocar a nossa candeia debaixo do alqueire é uma representação simbólica das coisas materiais, né? Porque, como nós vimos, o alqueire ele era usado, né, como um objeto de medida para a quantidade de grãos e eram usados nas trocas comerciais. Então, colocar a nossa luz sob o alqueire, né, por uma visão espiritual, é colocar os interesses espirituais debaixo dos interesses materiais. E quando estes passam a preponderar, eles acabam por abafar a luz da imortalidade em nós, né, que passa a ser apagada pela transitoriedade da matéria. E Jesus vai nos contar, né, algo bem semelhante na parábola do semeador, quando ele nos fala do terceiro solo, aquele solo com espinhos onde a semente cai, ela nasce e começa a se desenvolver, mas ela é abafada pelos espinhos, né? E ao explicar essa parábola, Jesus nos diz que esse solo é a representação daqueles indivíduos cujos interesses no mundo, as expectativas, as ansiedades em relação às questões materiais, acabam por abafar essa plantinha nascente da espiritualidade, né? Elas sufocam por uma questão de escolha, né? Porque se o solo ele já era fértil para a germinação da plantinha, e se também haviam espinhos nesse mesmo solo, e os espinhos crescem, né, tanto a ponto de abafar essa plantinha, ao ponto de fazê-la morrer, é sinal que as escolhas das questões materiais, elas preponderaram sobre as questões espirituais. Então, o alqueire, né, que encobre a candeia e a apaga, é também a representação dessa vida que, embora ela seja informada, né, com relação às coisas espirituais, ela permite que as tentações da matéria as arrastem para uma vida exclusivamente material, né? Então, a gente viu essa representação, né, dos dois elementos para poder manter essa candeia acesa, que é o combustível, né, e o oxigênio, que é a nossa ação efetivamente no bem, né, no amor, na renúncia, e o oxigênio, que é o aproveitamento de todas as oportunidades que Deus nos dá. Então, temos aí os meios, né, para podermos manter essa chama acesa. E como nós já falamos, se torna a cada dia, né, mais indispensável que busquemos acender a nossa candeia, né, e que possamos elevá-la
tão alto ao ponto de poder também auxiliar aos nossos semelhantes. Então, nós estamos nos aproximando do final do nosso estudo, né? E vamos destacar aqui os 2 últimos parágrafos da nossa página inicial, que resume muito bem o nosso estudo de hoje, né? Onde Emmanuel diz o seguinte: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer de nossas vidas verdadeiras candeias acesas, né? Exemplificando o amor do Cristo através da doação e da renúncia, porque não basta que a candeia ela esteja acesa, é preciso elevá-la ao candeeiro, como aconselhou Jesus. E quanto mais nós elevarmos o nosso padrão de vivência desses valores, maior será a nossa influência no meio onde nós estivermos. Seguindo, então, o conselho de Francisco de Assis, quando ele diz: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossas irmãs Sônia Regina e Isilda Val, que colaboraram com a programação da noite de hoje. Vamos assim unir mais uma vez os nossos pensamentos em gratidão a Deus pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, de mesmo distante, os nossos pensamentos se estreitaram, Senhor. Por isso, agradecemos mais uma vez o amparo que a espiritualidade amiga nos proporcionou na noite de hoje. E assim, Senhor, certos da Tua misericórdia, do Teu amor para com cada um de nós, permita, possamos declarar encerrada nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti, Senhor, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical. Desta forma, estaremos cooperando com a espiritualidade amiga, a fim de que o passe à distância possa ocorrer.